Olá pessoal, saudações a todos, espero que todos estejam bem. Bom, hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula, será a segunda aula, né, sobre o nosso tema da ventilação. Na aula passada a gente terminou na primeira, né, na primeira função da ventilação, que é de nos proporcionar um conforto térmico, né, que ela ocorre aí nessa troca de calor do vento proveniente da ventilação com o nosso suor, né, o suor que o nosso corpo libera, daí vai gerar uma evaporação, né, por convecção e por consequência nos proporciona um conforto térmico. Hoje a gente vai continuar, né? Vamos começar vamos começar pela segunda função, que é a de renovação de ar. Como vemos aqui, a segunda função da ventilação, né? Que é de promover a renovação do ar, que consiste basicamente em manter a qualidade do ar respirável, retirando os poluentes e micro-organismos, né, que vai introduzindo o ar renovado. Então a ventilação vai proporcionar a renovação constante do ar, que vai impedir com que a gente fique doente, né, porque ela vai tirar os poluentes, as poeiras, por exemplo, dentro do ambiente e vai deixando o ar nesse ambiente mais novinho, né, vai deixar esse ambiente mais salubre, né, assim facilita a nossa respiração, né? Podemos respirar um ar mais renovado e a ventilação nos ajuda nesse sentido, ajuda a manter essa qualidade, fazer essa manutenção, né, da qualidade desse ar. Vai entrando o ar novo, né, o ar renovado, e vai saindo aquele ar, digamos assim, mais pesado, que já contém poluentes, já contém poeiras, né, que está dentro do ambiente, e a ventilação nos ajuda na remoção desses poluentes e micro-organismos. Então temos aqui a descrição, né, da função, da segunda função da ventilação, que nós já abordamos no slide anterior, né, mas que vale realçar, né, que é a manutenção da qualidade do ar nos ambientes internos, que vai manter o nosso ambiente mais salubre, né? E ela vai auxiliar na remoção da eleição de poluentes e micro-organismos, ou seja, ele vai ajudar a eliminar esses micro-organismos, esses poluentes, né? Vai deixar o nosso ambiente com um ar mais renovado. Que nós podemos também realçar aqui um ponto importante sobre a ventilação, né? Algumas legislações e normativas que tratam sobre a ventilação. Existem algumas legislações e normativas que estabelecem o estudo da qualidade do ar e a renovação do ar nos ambientes. Nós temos aqui, né, a primeira, a resolução NBR 7000, né? Está aqui, essa primeira aqui. A NBR 7256, que fala do tratamento do ar em estabelecimentos assistenciais de área de saúde. Temos também aqui a resolução RE da Anvisa, número 9, que trata dos padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente, de uso público e coletivo. E temos também aqui o Código de Obras. E dentro do Código de Obras e Edificações, o que a gente percebe que tem uma relação, né, com a renovação da qualidade do ar é, por exemplo, a área mínima de ventilação e iluminação, ou seja, é aquela abertura que eu tenho que ter para ventilar e iluminar a nossa edificação. No caso aqui, eu peguei o Código de Obras de Florianópolis, né, aqui,
e tem a seguinte informação: a soma total das áreas de vãos de iluminação e ventilação dos compartimentos deverá corresponder no mínimo a, primeiro, 1/6 da área dos compartimentos classificados nos grupos A e B, né? Esses grupos A e B são ambientes de permanência prolongada em residências, como quarto, sala, são ambientes que nós permanecemos por mais tempo. Então, nesses ambientes, a área mínima tem que ser de 1/6, né, da área dos compartimentos classificado nesse grupo de A e B. E, segundo, ela tem que ter 1/8 da área dos compartimentos classificados no grupo C, que são áreas que têm permanências com menos tempo, ou seja, que tem menos permanência de pessoas, como cozinha, banheiro, né? São locais que a gente permanece por menos tempo, ou seja, a gente permanece por um fim e a gente não fica todo o tempo ali. Então, aí nessas áreas, obedece esse segundo critério do artigo 106 do Código de Obras e Edificações. Então, a ventilação, né, nas áreas, né, classificadas no grupo A, como por exemplo nos quartos, salas de estar, ela deve ter 1/6 em relação ao piso desse ambiente. E no grupo C, né, como cozinha, banheiro, ela deve ter 1/8, né? Essa abertura deve estar deve ter no mínimo 1/8, né, em relação à área, ao piso, o piso desse ambiente. Continuando, nós temos aqui o número de renovação de ar por hora, ou seja, é a quantidade de vezes em que o volume de ar de um ambiente deve ser renovado no período de 1 hora. Então, nós temos aqui a tabela que estabelece algumas relações diante desses aspectos. A primeira, vamos aqui a primeira coluna aqui, né? Essa primeira coluna, ela trata do espaço disponível por pessoa em relação ao metro cúbico. E nas demais colunas aí vai ter o ar fresco requerido por pessoa nesses ambientes, né? Nesses ambientes. Então temos aqui o mínimo requerido e ainda temos outros valores recomendáveis, como por exemplo para áreas sem fumante e para áreas com fumante, ou seja, ambientes que tem pessoas que fumam. Então o número de renovação, ou seja, a renovação de ar tem alguma diferença, né? Podemos notar aqui, e vamos pegar aqui o exemplo dessa área, né, de 12 metros cúbicos, né? Imaginemos que tem uma pessoa aqui nessa área de 12 metros cúbicos. Então, qual seria o ar fresco requerido para essa pessoa dentro desse ambiente, né? Ou seja, dentro desse ambiente de 12 metros cúbicos, qual seria a quantidade de ar fresco requerido para essa pessoa dentro desse ambiente? Então, a gente aqui vê, né, em seguida, nessa coluna aqui, o mínimo requerido é de 14, né? 14 metros cúbicos por hora. Nesse caso, ele tem que ser renovado, em cada hora tem que ser renovado 14 metros cúbicos. Então, se essa área não possui fumante, o recomendado é que seja de 21,6 metros cúbicos por hora. Esse aqui é o mínimo, né, que temos aqui. Nós temos aqui o mínimo requerido
mas o recomendado mesmo é que seja 21,6 metros cúbicos por hora. Já se nessa área possui fumantes, então o requerido aí tem que ser de 28,8 metros cúbicos por hora. Então esse aumento aqui, podemos ver que tem um aumento aqui para áreas, né, em que tem um fumante, né, esse aumento da renovação de ar ele nos ajuda até mesmo também para dissipar, né, para dissipar essa fumaça da corrente do cigarro. Então por isso é que ele é maior que o recomendado, por exemplo, em áreas que não tem fumante. Então temos aqui a terceira função, né? A terceira função da ventilação natural, que é de remover a carga térmica das edificações. Então a ventilação vai permitir o resfriamento das superfícies interiores e exteriores dos edifícios, superfícies como pisos, paredes, móveis, né? Vai remover o calor por convecção, pela ação do vento, que vai deixar o ambiente mais fresco e confortável. E como essas edificações ganham essa carga térmica, já que se a ventilação tem essa função, né, de remover essa carga térmica dentro do ambiente, deixar o ambiente mais fresquinho, né, para ser mais simples o entendimento. Então, os nossos edifícios, né, como vemos aqui, deixa eu só pegar aqui a caneta. Se nós vemos aqui o nosso edifício, na parte de baixo, aqui temos uma carga mais fresca, né? Porque aqui já está entrando ar, né? Já está entrando ar mais fresco e ele está carregando o ar quente para cima. Ela está saindo o ar quente, né? Está deixando esse ar mais fresco. Então tá promover remover essa carga térmica da edificação, então tá deixar o nosso edifício mais fresquinho. Mas como é que os nossos edifícios ganham essas cargas térmicas? Como é que elas aquecem, né? Os nossos edifícios elas podem ganhar calor, né? Podem ganhar calor tanto por meio externo, né? Tanto por meio externo, que é, por exemplo, quando ela está exposta à radiação solar, por exemplo, né? Ela vai recebendo a temperatura do ambiente, né? Do sol, e também pode ganhar carga térmica por meio interno, que é através dos usuários, equipamentos domésticos, por exemplo, fogão, equipamentos elétricos, né? Até as lâmpadas também, elas liberam uma certa quantidade de calor, então isso vai contribuir para o aquecimento desse ambiente, né, do ambiente interno. Então, a ventilação vai ajudar a resfriar esse ambiente, vai ajudar a resfriar até mesmo os, os equipamentos que se encontram dentro desse edifício, equipamentos eletrônicos, as lâmpadas, as nossas paredes e tudo mais. A ventilação vai proporcionar esse, esse desempenho, né? Vai melhorar esse desempenho térmico na nossa edificação. Então, pessoal, nós temos aqui nesse slide a relação da janela, né, com a ventilação, ou seja, a área útil da ventilação, né, que é a área onde entra o vento, né? Eu estou usando aqui esse auricular para aproveitar o microfone, porque deu um problema no computador e tanto a câmera quanto
o microfone do computador pararam de funcionar. Daí eu consegui restaurar a câmera, né? Consegui ligar ela, se bem que não em perfeitas condições, mas ainda está funcionando. Já o microfone do computador não consegui ligar, por isso é que eu estou usando aqui esse auricular aqui, esse fones de ouvido, para poder aproveitar o microfone. Espero que funcione. Então, como eu ia dizendo, nós temos aqui no slide, continuando, temos aqui a relação da janela, né, com a ventilação, né? Geralmente a ventilação, né, ou seja, o vento, ela entra pelas aberturas, né? As aberturas, e as janelas é uma dessas aberturas. As portas geralmente ficam fechadas. Se a porta estiver aberta, também pode entrar vento, né? Pode entrar ventilação a partir da porta, mas geralmente as portas ficam fechadas. Então a gente usa a janela como principal fator da ventilação, já que as janelas ficam quase sempre abertas, né? Tanto de dia, durante o dia, até mesmo durante a noite também, às vezes ficam abertas. Então a gente usa a janela como fator principal para a entrada desse vento, né? Para fazer a ventilação. Então o que é que nós podemos observar aqui o que é que nós podemos observar aqui na foto em relação às janelas, né? É a sua tipologia, é o tipo de janela, tá? Então, nós temos aqui alguns tipos, né? Alguns tipos convencionais de janela, né? Alguns tipos que mais se usa nas edificações. Temos, por exemplo, aqui a guilhotina, né, que é a janela que sobe, aquela janela que sobe. Temos a de correr, né, que são as mais comuns nas nossas casas e nas edificações em geral, são as mais comuns, essa aqui de correr. Temos a de abrir, né, temos essa de abrir. E temos ainda a basculante e a Maxim Air. Temos também a Maxim Air. E como funciona essa questão da guilhotina, por exemplo? Deixa eu aqui mudar. Vamos colocar aqui uma cor verde. Temos aqui a guilhotina, né? Nós temos aqui da guilhotina, podemos ver que essa área toda, né? Essa área toda da janela. Quando a gente abre a janela, nós aproveitamos, né, dessa abertura da janela, aproveitamos 50%, 50% dessa área, né, 50% dessa área para fazer a ventilação. 50% dessa área, ou seja, é a metade da janela, da área da janela, para entrar o vento, para fazer a ventilação. O mesmo ocorre aqui na de correr, Quando a gente abre, nós aproveitamos também 50%, né? 50% que é a metade dessa área para a entrada do vento. Já aqui na de abrir, a gente pode aproveitar até 100%. Até 100% da área, quando a gente abre a janela na sua totalidade, né, a gente pode usar até 100% dessa área da janela para fazer a ventilação. Mas aqui, vemos aqui, por exemplo, na basculante e na Maxim Air, o mais interessante dessas duas janelas, né, é que com essas janelas a gente consegue controlar, né, com a basculante e com a Maxim Air, a gente consegue controlar o fluxo de ar que vai entrar dentro da edificação, né? Então, por exemplo, aqui na basculante, nós temos aqui
a gente pode abrir ela, né, em alguns graus. Por exemplo, a 0 graus, né, quando está fechada, a área útil dela vai ser de 0%, né? Está fechada, então não entra ar. Já se a gente abrir ela 30%, a 30 graus, né? Aí podemos observar que ela entra 13% de ar nessa janela, vai entrar 13%. Se a gente abrir ela a 45 graus, ela entra 30%. Se a gente abrir ela a 60 graus, entra 50%. A 90 graus, que é quando ela está totalmente aberta, ela entra 100%. Então, nos facilita ter esse controle, né? Ter esse controle do fluxo de ar que a gente quer que entre na nossa edificação. Isso tem uma vantagem em relação às outras janelas porque você consegue controlar. Por exemplo, no tempo de frio, você não quer que na tua casa entre uma quantidade grande de ar, porque já está frio. Então você pode abrir ela a 30% para poder entrar só 13%, por exemplo, para manter aquela renovação de ar de dentro da nossa edificação, né? Já em tempos de calor, quando você precisa de mais vento, né? Quando você precisa de maior ventilação, aí você abre ela a 90 graus, então você tem 100% de área útil da entrada do vento, né, nesse caso. Então o mesmo acontece com a Maxim Ar aqui, né? Então, o mesmo acontece aqui com a Maxim Ar, né? Dependendo da abertura que você vai fazer, né? Você vai ter a quantidade maior ou menor de ar que vai entrar dentro da nossa edificação. Então, num dia que está muito quente, né? Um dia que está muito quente, você pode abrir, ou seja, nós podemos abrir a janela a 90 graus para entrar mais ar. E num dia que está muito frio, nós podemos abrir só a 30 graus para entrar uma menor quantidade de ar, né? Esse vento só para fazer a renovação do ar nesse local. Então, essa é a vantagem que eles têm sobre os outros tipos de janela, né? Então, temos aqui alguns aspectos, né, que determinam o fluxo de ar interior das edificações, né, como a tipologia das aberturas, que já abordamos no slide anterior. Temos também a localização das aberturas, né, que é o local onde vai estar a abertura, nesse caso, em qual parede ele pode estar. Temos ainda a dimensão das aberturas de entrada e saída de ar, que também vai influenciar. E temos os elementos externos próximos às aberturas, né, como as marquises, as brises. E temos ainda a configuração interna dos espaços. Então, esses são alguns aspectos que influenciam na configuração do fluxo de ar dentro da edificação. Então, nós temos aqui algumas estratégias de ventilação, né? Como vemos aqui na imagem, temos aqui a estratégia Lanternit, né? Que o funcionamento dele é basicamente pelo conceito do efeito chaminé, em que o ar quente que circula por cima da edificação, ele vai servir como um sugador, né, do ar que está dentro do ambiente. Então, essas aberturas aqui de cima é a abertura que permite a saída do ar dentro, que está dentro da edificação. E essa estratégia ela é uma boa solução para retirar o ar quente que tende a se acumular nas regiões mais altas da edificação. Temos também aqui os captadores de vento. Esse captador de vento é bom para climas secos, né? Para locais com climas secos. Ele nos ajuda a captar o vento para dentro das nossas edificações. Então, em locais que tem clima seco, a gente usa esse método, né? Que ele funciona a uma altura, tem que ter uma altura mais elevada para poder captar melhor o vento.
E ainda temos também aqui o peitoril de ventilado, né? Peitoril ventilado, ele é uma abertura, né, que pode se localizar ou embaixo da janela, como em cima da janela, como vemos aqui na outra imagem, né? Essa entrada abaixo da janela, a abertura permite a passagem de ar sem que entre, por exemplo, chuva ou radiação solar. Já ajuda também, até é uma boa estratégia para usar de noite, por exemplo, para a gente não ter que abrir a janela por inteira. Então a gente abre essa aberturazinha que fica geralmente embaixo da janela ou em cima da janela. Então essa abertura nos ajuda, ela não permite que entre chuva ou a radiação solar, por exemplo, durante o dia, né? Temos ainda também o mansardas, né? Mansardas são aquelas aberturas em cima do teto que fica uma, né, no lado oposto do outro, né? As aberturas do telhado que servem para iluminar também e para ventilar também os espaços internos. Daí para fechar, temos aqui os equipamentos de análise da ventilação, né? Aqui tem alguns equipamentos que servem para analisar a ventilação. Temos aqui o primeiro, esse aqui é um software com o nome Dinâmica dos Fluidos Computacional. Aqui tem um funcionamento, né, dentro do software com uma modelagem, né? Vemos aqui o fluxo do vento a entrar, né? Ele faz aqui a sua circulação dentro da edificação e a sair. Temos também aqui a mesa d'água, né? Que é frequente, que tem geralmente nos encontramos nos laboratórios, né? Temos aqui essa mesa d'água e tem aqui o seu funcionamento. E tem ainda aqui também o túnel de vento. Tem aqui também o túnel de vento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Terminamos por aqui. Até a próxima. Espero que a aula tenha ajudado, né? E qualquer coisa, nós estamos aqui. Podem me contactar. E bons estudos aí.